Ok. Ouvindo agora? Franciele, tu que já tá aí, tá ouvindo? Beleza então? Posso ligar a brasa? Beleza então. Tudo bem aí, segundo? Tá ouvindo tranquilo? Tá ouvindo, segundo? Ok. Vamos lá. Eu não sei mais nem onde é que eu tava, mas vamos começar. Então, eu quero falar sobre lockdown, ok? Mas não tem como falar desse assunto e as pessoas não entenderem que a gente está falando de política. E tudo bem em falar de política, não tem problema com isso. Se você acha que é errado falar de política, especialmente você acha que é errado um pastor falar de política, é porque você não entende o que é política. Você não entendeu o que é política. O problema não é política, o ser humano é um ser político. O problema é ser partidário. Aí eu concordo totalmente que o problema é ser partidário, ou seja, ter um partido político. Ser do PT, PSDB, PMDB, PSL. Para mim, ser partidário de um partido político é que é o problema. Seguir um político é um problema. Entendeu? Seguir ele por ele. Rapaz, o Bolsonaro, é isso aqui, rapaz, tem que o Bolsonaro. Ou Lula. Esse é o problema. Mas ser político, não. Se você acha que é errado ser político, é porque você não entendeu e não entende o que é política. Então deixa eu começar dizendo o que é política. Política nada mais é do que a ciência ou a arte de administrar uma cidade, ou um estado, ou um país. É a arte da administração, até pode ser de um negócio, até da família. Por exemplo, como é que você lida com o seu lar no que diz respeito a finanças? Você recebe um salário mínimo, aí gasta de qualquer jeito, a sua família... Você ganha um salário mínimo, que é R$ 1.045. Aí a sua família pode gastar R$ 1.500, R$ 2.000 comprando besteiras? É claro que não. Pelo menos não é normal. Pelo menos numa política decente, isso não é normal. Na minha casa, a política administrativa da minha casa é: a gente só vai gastar até onde a gente pode pagar mensalmente. Ou menos do que o que a gente ganha, para que possa ficar um pouco em reserva. Isso é política, pessoal. Isso é política da minha família. Você também tem política na sua família. Um comerciante tem a sua política. A forma como vai administrar seu negócio, isso é política. Numa igreja existe política. Como se administra uma igreja, rol de membros, batismos, dízimos de ofertas, isso é política. O problema é que a maioria de nós, ou de nós não, a maioria das pessoas confunde política com politicagem. Confunde política com partidarismo. Confunde política com safadeza de corrupção. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Então, política é administração. Isso é política. Então, se você não entendia isso, entenda. Então, você é um ser político. Quando você tem regras para se administrar uma questão, uma coisa, um negócio, você está usando ferramentas políticas, ok? Então, entenda isso. Diferente de politicagem, diferente de partidarismo em todas as coisas, tá certo? Então, eu sou um ser político. Como cidadão, como ser humano, como indivíduo, como pastor, como pai, como esposo, eu sou um ser político, você também é. Talvez não tinha entendido isso, mas todos somos, ok? Entendido isso, falar do momento atual é falar de política, não de partidarismo.
Mas, por exemplo, essa questão epidemiológica ou pandemiológica mundial requer dos nossos líderes, das nossas autoridades, requer uma boa estratégia política. E enquanto isso está sendo feito, ótimo, é assim que tem que ser. Foram eleitos, colocados lá para isso. O problema, e a gente tem que bater e denunciar nisso, é quando fazem da administração política politicagem, safadeza, corrupção, partidarizam a questão da administração das vidas das pessoas. E agora eu vou falar do lockdown. O lockdown entra dentro disso. Lockdown não é uma doença, como eu falei no início, né? Eu não sei se brincando ou não, mas tem gente achando que o lockdown é outra doença. Já tem a coronavírus, depois Covid-19 e agora essa outra doença, o lockdown. Lockdown não é doença, caso alguém esteja levando isso a sério. Lockdown é uma estratégia política de lidar com a pandemia, para que ela não se espalhe rapidamente. Lockdown é uma estratégia política válida. O problema, e é isso que eu quero denunciar e trazer a nossa reflexão com essa live aqui, o problema é toda estratégia administrativa precisa ser bem analisada e pensada. Eu não sou um prefeito ou governante, eu não lidero um município, um estado ou uma nação, mas eu penso, eu raciocino e eu acho que tem algumas ferramentas boas para isso. Então veja bem, lockdown. O que significa o lockdown? É o confinamento, é o fique em casa, ok? Isso é o lockdown. Ele tem uma vertente mais radical, do tipo até de polícia, né? De policiamento. Só sai se estiver indo para um trabalho e se for trabalho considerado essencial pela política administrativa de quem está no poder, ok? Até aí tudo bem. As suas estratégias e tem direito, os governantes têm direito de pensar na melhor forma que eles pensam em administrar. Não tenho nenhum problema com isso. O meu problema, e é isso que eu quero refletir e trazer essa consciência até onde possível, você possa refletir também, é na validade do lockdown de uma maneira geral, como opção única, una e que vai resolver o problema universal. Porque é fato que para muitas pessoas parece que é. E eu discordo totalmente e vou dizer por quê. Primeiro, a primeira denúncia é o próprio nome, lockdown. De onde vem esse termo? Não é nosso. E eu estou usando o termo para dizer que não é nosso, só para sinalizar na seguinte reflexão. O termo não é nosso porque o pensamento também não é nosso. E se o pensamento não é nosso, então esse é perigoso. Porque se ele não é nosso enquanto brasileiros, então ele vem de outro lugar, de uma outra cultura, de uma outra forma de pensar, de uma outra realidade política, de uma outra realidade administrativa. Me diga uma coisa, as soluções para os problemas da sua família vão ser encontradas na minha casa? Claro que não. Assim como as soluções para os problemas da minha família não vão ser encontrados na sua casa. Pense nisso de maneira macro, de maneira grande. Os problemas do Brasil vão ser resolvidos baseado na forma como a Suécia, os Estados Unidos administram a sua administração política, fazem a sua administração política? Claro que não. Por que não, pastor Isaías? Porque são realidades diferentes, distintas. Assim como nós somos seres diferentes, famílias diferentes que demandam administração ou política diferente, as nações também. Por que, pastor, que deve ser diferente? Por causa das realidades culturais, sociais, econômicas. Quando eu vejo alguém num país que tem um monte de pobre, como nós temos, e eu digo pobre no sentido mais triste da palavra, do tipo que só tem o que comer no dia, que vai vender pipoca, picolé no trânsito,
Porque o que ele vender naquele dia é o que ele tem para comer naquele dia. Então, quando você tem um país que tem essa realidade, aí um grupo de pessoas que não tem esse problema, porque graças a Deus, pela graça de Deus absoluta, ele os agraciou mais, por razões que cabem a ele. E essas pessoas dizem, fiquem em casa. Quando elas olham para a sua geladeira cheia, elas dizem para todo mundo, fiquem em casa. É como eu escrevi agora mais cedo, parece um tapado que não consegue raciocinar. Tente imaginar a sua geladeira vazia. Aliás, tente imaginar não ter nem geladeira, porque não faz sentido ter geladeira. Geladeira faz sentido para armazenar alimentação. Então tem um monte de gente no Brasil que não tem nem geladeira porque não tem o que armazenar nela. Aí você com a sua geladeira zona cheia, eu com a minha geladeira zona cheia, nossa despensa lá cheia, vou dizer, fiquem em casa. Que argumento mais medíocre, mais desumano. Aí talvez você pense, mas pastor, se as pessoas ficarem saindo para a rua, todo mundo vai morrer. Ah, entendi. Então, o seu problema é que você está com medo de morrer. Então, para as pessoas, se as pessoas saírem na rua, vai se espalhar o vírus, então o risco de você morrer é grande, não é? Então, o que você está dizendo, você percebeu? Você está dizendo assim, pessoal, para que todo mundo não morra, vocês que são pobres, que não tem nada para comer em casa, morram sozinhos. Vão para casa e morram de fome. Para que não corra o risco de eu morrer também. Você parou para pensar a demência do seu clamor de fique em casa? É desumano. É cruel. Eu tenho medo de pecar ao usar termos que a minha mente talvez já esteja pecando quando eu penso em alguém abastado, que recebe o seu salário direitinho do Estado. E não é errado receber, não. Eu só estou dizendo que você que recebe o seu salário direitinho dos órgãos públicos, eu como pastor, que graças a Deus estou tendo um público fiel, que me sustenta, é muita maldade, crueldade minha, desumano, é ridículo. Eu dizer para as pessoas, ei pessoal, fique em casa porque senão todo mundo vai morrer. É cruel demais. Você pode ficar em casa, é prudente, pois fique. Mas se você ficar, você vai ofender a honra da sua família no sentido de não ter nem o que comer. Você vai ficar fazendo o que em casa? Vá para a rua. Ache o que fazer, ou morra tentando, ou morra de maneira heróica, ou morra com honra. Eu faria isso. Eu sei os riscos que tem de eu estar fazendo isso publicamente, de eu estar falando isso publicamente. Talvez é a minha forma de morrer, entre aspas. Eu não estou trancadinho em casa, não. Eu estou em casa enquanto posso, mas tenho saído quando é necessário para socorrer um irmão ou outro, para trabalhar, para servir a minha igreja, servir as minhas comunidades. E se morrer, morreu. Qual o problema com isso? Então é desumano quando você adota uma política de lockdown, de confinamento, dizendo para as pessoas fiquem em casa. Olha, eu vi uma pessoa gritando com um homem vendendo pipoca no trânsito, vendendo não, tentando vender. Porque ninguém está nem comprando, mas pelo menos 50 centavos para ele é alguma coisa. Compra um ovo, um pão, sei lá o quê. Eu vi alguém gritando com uma pessoa no trânsito, chamando, vai para casa, irresponsável. Aquilo dá uma angústia no estômago. A tripa dá um nó, dá ódio. Porque quem diz um negócio desse, quem nessa altura, nessa situação, chama uma pessoa que está na rua, tentando sobreviver, tentando vender alguma coisa, chama de irresponsável, não sabe o quanto ele deve estar sendo responsável com a sua família em casa, talvez com a mulher em casa, com um bebê de colo, precisando de R$1 ou R$2 para talvez comprar um leite.
É ridículo isso. Eu estou indignado com isso. Crentes, vocês envergonham o evangelho com isso. Desça do seu carro, dê dinheiro para alguém e diga: vá para casa. Chame para dentro da sua casa. Divida o que tem na sua geladeira ou na sua despensa. Deixe de ser desumano. Deixe de ser cruel. Então, quando tiver dividido tudo o que tem, quando você não tiver nada na sua geladeira, então diga: fique em casa. Se você pode ficar, fique. É prudência. Mas se você não puder ficar, vá para a rua. Seja preso por isso. Ou morra por isso. Isso é honra. Isso é ser responsável. Não estou dizendo para afrontar autoridades. Não estou dizendo isso para quem vai fazer só por afronta. Eu estou dizendo para quem realmente precisa. Se você estiver precisando e me conhecer, eu posso te ajudar. Mande uma mensagem para mim aí, em privado. Eu posso dividir o meu rato com você. Eu quero terminar essa indignação com uma história. Na década de 40, se eu não estou equivocado, a Bulgária foi destruída pela má política administrativa do comunismo. As igrejas foram perseguidas, destruídas, e o pastor Haralan Popov, que tem um livro, Torturado por Sua Fé, ele narra a seguinte história. Naquela época, os crentes não tinham mais nada. E certa noite, em secreto, ele reunindo um pequeno grupo para adorar o Senhor, enquanto ele cultuava, percebeu um homem tratando de um rato. Limpando, preparando para assar. E enquanto o culto acontecia, o homem assou o seu rato nas brasas. E quando terminou o culto, o homem então pegou o seu rato assado e saiu oferecendo aos irmãos. Quem queria um pedaço do seu rato? Ofereçam o seu rato. Pare de ficar feito um abestado, uma abestada, um idiota, com a sua geladeira cheia, sua despensa segura, sua família totalmente tranquila, e você dizendo aos desvalidos e aos necessitados: fiquem em casa, senão vai todo mundo morrer. Os filhos de Deus, os seguidores de Jesus Cristo, são entregues à morte todo dia, por amor a Ele. Portanto, divida o seu rato. Eu estou oferecendo uma parte do meu. Se alguém que ouvir esse vídeo aqui estiver precisando de alguma coisa, por favor, escreva aí. Em particular, diga: pastor, estou precisando de ajuda. A minha geladeira está suprida, graças à bondade do Senhor. Mas não é só para mim, não. É para minha família e para quem precisar. Por favor, me dê a graça, a alegria de servir, de ser útil a você. E quanto a você que cai nessa tolice, essa desumanização, dessa estupidez de estar bem suprido e ficar dizendo para os outros ficar em casa, se arrependa. Vê se você se torna um cristão de verdade. Você está envergonhando a gente. Eu tenho vergonha de gente como você. Pode ser dos mais próximos que eu tenho aí. Se eu souber que você tem esse pensamento, a gente não vai deixar de ser irmão por isso não. Mas eu vou dizer essa verdade olhando nos teus olhos sem nenhum problema. Eu tenho uma vergonha. Graças a Deus a salvação é por graça. Lá no céu, quando passar pelas nuvens, você vai ser transformado e então vai entender esse negócio. Mas você é uma vergonha. Você que está suprido.
e fica chamando os outros de irresponsável porque estão tentando se suprir. Você é uma vergonha. Eu tenho vergonha de você. Se alguém precisar, por favor, me procure. Deus tenha misericórdia, compaixão de nós. Nos ajude. Boa noite a todos. Esse vídeo vai ficar aí gravado aí, vou botar no YouTube, quem quiser acessar. É o que eu penso, e essa indignação eu justifico ela como sendo justa e santa e boa. Eu espero que outros tenham a mesma indignação também. Boa noite.